eu tinha quase tudo aquilo que eu sonhei, que estava nos meus planos para conquistar. Só que em algum dia, por alguma falha minha, por não enxergar os caminhos necessários, eu perdi muito daquilo que eu havia conquistado. E essa perda nós conhecemos como quebrar, como falência. Mas eu carrego comigo uma frase que eu aprendi do Geraldo Rufino. Ele fala que ele já quebrou 6 vezes, mas ele nunca faliu, porque a essência dele ainda existe. E aí eu carrego esse conceito comigo. É a segunda vez que eu passo por um processo de perda financeira, de falência financeira. E o que eu aprendi com isso? Hoje estamos aqui gravando esse vídeo em um outro cenário muito bonito aqui da região. E estou em cima do trilho do trem. E aqui embaixo passa uma rodovia. E veja que um cenário muito bonito, tá? Tinha uma serração, a serração está na imagem, ainda dá para ver um pouco ainda, que uns chamam neblina e outros chamam serração. Dá para ver que ainda tem um pouco, mas ela já está se indo. Então, o que eu aprendi nesse processo de perda, de falência financeira? Tá? Uma das principais coisas que eu aprendi é que ter uma reserva financeira é o que o povo chama, né, de colchão financeiro. É uma das melhores coisas que você tem, porque quando você entra nesse ciclo, as coisas começam a encascatear coisas erradas. E se você tem uma certa estabilidade financeira, você aguenta esse processo por mais tempo. Eu, por exemplo, entrei nesse processo de falência, minha empresa não deu certo, e eu fiquei quase 8 meses vivendo daquilo que eu tinha acumulado, daquele dinheiro que eu tinha acumulado. Então, das primeiras coisas que eu aprendi com esse processo de reestruturação é que eu preciso ter uma reserva financeira de qualquer forma. Eu preciso trabalhar para me ter uma reserva financeira justamente para esses momentos. A reserva financeira é como se fosse um plano de saúde, né? Você paga aquele plano de saúde e você nunca quer usar. Mas quando você vai usar, você, de alguma forma, uma hora você precisa usar, você vai se sentir muito mais tranquilo. Uma reserva financeira também a gente não faz para usar. A gente faz ela para você se sentir mais seguro. Mas pode ser que chegue o momento de você usar. E quando chegar o momento de você usar, você estará mais preparado do que qualquer outra pessoa está. Então esse foi um dos pontos do que eu aprendi quando eu perdi toda a minha condição financeira. Uma outra coisa que eu aprendi, que eu sempre falo para as pessoas, existe muito um conceito das pessoas falarem que de possuir a sua casa própria. Muitas pessoas hoje já não dão tanto valor em ter a casa própria pela flexibilidade de você poder ir para um outro lugar, poder ir para um outro caminho. Mas eu diria que
Desculpa. Você possuir uma casa própria, ela te dá uma segurança tão boa que te deixa em paz, porque você pode estar falido, estar sem nada, mas se você tem sua casa, você não precisa pagar um aluguel. Cara, é muito bacana, é muito bom. Só você ter um lugar para você ir e falar que é seu, naquele momento onde o mundo parece te saltar, e você no aconchego da sua casa, por mais que lá esteja tudo de simples, o mais simples possível, você vai estar na sua casa e você não tem aquele compromisso de pagar um aluguel todo mês. Então eu aprendi isso, valorizar a minha casa, valorizar aquele recurso financeiro que eu tenho guardado para este momento. E uma outra questão que também é muito importante, que eu aprendi quando você passa por esse processo, é a mentalidade. A mentalidade, hoje se fala muito sobre mentalidade, né? Ultimamente tem tido muito esse conceito das pessoas falarem sobre mentalidade, mas ainda é muito pouco superficial, ainda não adentra dentro dos problemas em si, que impacta de verdade na vida das pessoas. Então eu aprendi muito sobre mentalidade. É normal, não deveria ser, mas é normal você ter essas oscilações durante a sua vida, na sua jornada. Qualquer um está suscetível a fazer uma escolha, a escolher um caminho, e nesse caminho ele ser esburacado, cheio de altos e baixos, e te trazer muitas dificuldades no seu percurso. Então essa é uma coisa que eu aprendi. Muitas pessoas falam o seguinte: por que você não escolheu aquele caminho? Por que você veio por esse? Outra coisa que eu aprendi: se lamentar não vai resolver o problema. Não adianta se lamentar por uma escolha que você já fez e que já está concretizado. Você pode até se sentir mal, refletir sobre aquele problema, mas se lamentar não vai resolver de forma alguma o seu problema. Então é uma das coisas que eu aprendi. A lamentação não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é estar consciente de que você precisa passar por esse processo e precisa, de alguma forma, encontrar caminhos que te levem ao lugar que você tanto deseja. Então esse um dos aprendizados que eu tive quando eu perdi tudo, tá? Uma outra coisa que eu aprendi também, né, é sobre as amizades. Agora acho que isso aí é uma coisa que qualquer um que passa por um processo desse, ele vai aprender um pouco mais sobre amizades. Eu já sempre tive a consciência de que as amizades são importantes, de que nós precisamos cultivar elas, não por interesse, mas também por interesse. Como assim? Nada do que a gente faz, por trás, mesmo que inconsciente, nós não temos um interesse por algo daquela pessoa. Mesmo que seja só pela amizade, mas é um interesse que você tem. Esse interesse, ele não pode ser um interesse sugador. Eu tenho interesse na amizade de uma pessoa para sugar algo dela. Não.
é diferente. O conceito da amizade, o conceito de se aproximar das pessoas é outro. É a via de mão dupla. Você dá algo e automaticamente você vai receber algo em troca. Então, eu tenho uma dificuldade de ter amizades, porque para mim eu não tenho esse negócio de puxar saco das pessoas, de estar bajulando ninguém. Então, para ser meu amigo, tem que ser verdadeiro, tem que ter a mesma energia que a minha, tá? Eu não gosto de pessoas negativas, de pessoas truculentas, não. Então, assim, existe um filtro para as minhas amizades. E nesse processo eu aprendi ainda mais sobre esse filtro. As pessoas vão te julgar muito. Vão questionar muito as suas habilidades, vão questionar muito o seu caráter, vão questionar muito a sua inteligência. E isso você vai conseguir separar, vai conseguir. Bom, a câmera acabou desligando aqui e a bateria quase descarregando, mas para finalizar aqui esse vídeo, hoje não vou conseguir entrar num conceito. No próximo vídeo a gente entra num conceito um pouco a mais. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Se você esteve até aqui comigo, é porque de alguma forma esse vídeo teve algum impacto positivo na sua vida. E se isso fez sentido para você, se você aprendeu algo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de deixar um comentário aqui qual o assunto que você gostaria que a gente batesse um papo aqui. E manda esse vídeo para algum colega seu que está passando por um momento de dificuldade, para ele também abrir um pouco a mente e entender mais um pouco desse processo que outras pessoas também passaram. Um forte abraço, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e até o próximo.